Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE, e é um prazer estar mais uma sexta-feira com vocês aqui dos primeiros anos, tá? E vocês sabem que hoje é uma sexta-feira especial, porque é uma sexta-feira de revisão. Ei, vamos fechar o primeiro semestre do EducaPE. Vocês sabem que nesse primeiro semestre a gente trabalhou muito. A gente falou de bioquímica, falou de origem da vida, falou de citologia, aí agora a gente vai fazer uma revisão. Tá? Eu trouxe umas questõezinhas para a gente resolver agora na aula, para a gente relembrar os principais tópicos do primeiro semestre aqui do EducaPE 2021. Mas assim, ei monstrinhos, antes da aula começar eu preciso que vocês fiquem ligados em duas coisas, principalmente quem está chegando hoje aqui na rede e não vai se dar férias porque vai continuar os estudos aí durante julho, não te preocupa, tá? Ó, se você está chegando agora na rede, entra no YouTube e digita lá EducaPE. Lembrem que no YouTube a gente tem um canal oficial do EducaPE, tá? Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aí vocês fiquem despreocupados porque o que é que vai acontecer? Ei, lembrem, presta atenção, lembrem que você vai na aba Vídeos. Aí na aba Vídeos você tem todas as aulas do primeiro semestre aqui do EducaPE. Todas. Aí se você quiser revisar qualquer outra aula ou quiser colocar seus estudos em dia, é só você ir na aba vídeo que você tem todas as aulas, tá? E lembra, você que está chegando agora aqui na rede, lembre de baixar o aplicativo Conecta Aí, tá? Lembrem que o aplicativo Conecta Aí é o aplicativo oficial do EducaPE. É o aplicativo onde você pega todas as ferramentas do EducaPE, presta atenção, todas as ferramentas do EducaPE, e além de você pegar todas as ferramentas, todas, você consegue nos assistir aqui sem gastar um dado da tua internet, tá? Lembre que você vai conseguir assistir todas as aulas do EducaPE ao vivo, sem gastar um dado da tua internet, tá? E olhe, fiquem ligados que agora no mês de julho começa as inscrições do SSA 1, tá? A UPE divulgou essa semana, ei, olha para mim agora, monstrinho. A UPE divulgou essa semana que agora dia 19 de julho começa as inscrições do SSA 1 da UPE. Lembrem que eu venho pegando no pé de vocês, vocês que são primeiros anistas, que vocês vão dar início ao triênio do Sistema Seriado de Avaliação da UPE, tá? E o triênio de vocês, para vocês darem início, tá? Não pode esquecer, tem que fazer a inscrição dia 19 de julho. Vai do dia 19 de julho a 19 de agosto, tá? Mas, ei, não deixem para o último dia, tá? Não deixem para os últimos momentos, façam logo a inscrição. E você que vai tentar a isenção da taxa da prova, dia 19 também começam os pedidos de isenção. Então você que vai tentar a isenção da prova, você pode fazer esse pedido a partir do dia 19 de julho, tá? E um detalhe, se inscreve agora do dia 19 de julho a 19 de agosto e a prova de vocês vai ser em dezembro. A prova do seriado 1 vai ser em dezembro, 2 domingos, domingo dia 5 e domingo dia 12. São 2 domingos pela manhã, tá? Então você que vai começar o SSA 1 esse ano, inscrição do dia 19 de julho a 19 de agosto, provas, monstro, dezembro, dia 5 de dezembro e dia 12 de dezembro, tá? Marca no teu calendário porque isso é a prova mais importante desse ano. Tá? E lembrem, ó, você tem que fazer o seriado porque é a forma mais fácil de você conseguir uma vaga na UPE, tá? É uma forma mais fácil de você entrar numa universidade pública, não tem jeito. Menor concorrência, menor nota, a chance é pelo SSA. E outra coisa boa, tá? Aumentaram a vaga do sistema de cotas. Então você que é da rede pública, tá? Antigamente só tinha 20%, agora vai ter 30% das vagas. Então é uma chance muito grande de você conseguir uma vaga na UPE. Beleza? Então não pode esquecer, ó, avisa papai, avisa a mamãe, anota aí, dia 19 desse mês começa a inscrição do seriado, tá? E eu quero ver todos os primeiros anistas da rede que acompanham aqui o EducaPE, todos inscritos no seriado, tá? Vou apertar muito o juiz de vocês para isso, beleza? Mas como eu disse a vocês que hoje era um dia especial, que hoje era um dia de revisão, vamos para a primeira questão, tá? Vou botar na tela aí. Ó, bota aí, Ronaldo, na tela, por favor. Essa primeira questão para todo mundo ver. Coloca aí para todo mundo aí na tela.
Deixa meu amigo Ronaldo botar aí para todo mundo. Pronto. Vê na tela o que está aparecendo, tá? A teoria proposta pelo cientista russo Alexander Oparin, que a vida na Terra surgiu a partir da associação entre os gases amônia, metano e hidrogênio e um vapor de água. De acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos eram, só um detalhe, tá? Vejam que está aparecendo os gases aí. Amônia, NH3 é amônia, tá, monstrinho? NH3 é amônia. CH4 é metano. CH4 é metano. H2, hidrogênio. E o vapor d'água, H2O. De acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos eram... Ronaldão, bota pra cá pra mim, por favor. Bota pra cá, pro quadro aqui. Pronto. Galera, é o seguinte, vê. Essa questão, ela tá falando exatamente da teoria da evolução molecular de Oparin e Haldane, tá? Lembrem que eu disse a vocês lá no começo do ano que quando a gente trabalha com a origem da vida e a gente fala sobre a evolução molecular ou evolução química, na evolução molecular e na evolução química, Oparin e Haldane disse assim, tudo na Terra começou a partir de substâncias inorgânicas, que eram esses gases e o vapor d'água. Essas substâncias inorgânicas, elas deram origem às orgânicas simples, que foram os aminoácidos. As orgânicas simples, que foram os aminoácidos, deram origem às orgânicas complexas, que são as proteínas. Orgânicas complexas, proteínas. E outro detalhe, tá? Essas proteínas se agruparam e formaram um conjunto chamado de coacervados. E depois que os coacervados foram formados nos mares primitivos, os coacervados deram origem aos primeiros seres vivos. Aí o que é que acontece? Quando você tem a formação do primeiro ser vivo, esse ser vivo, ele evolui. E a teoria que explica a evolução do ser vivo... olha para mim agora. A teoria que eu disse a vocês lá no começo do semestre, que explica a evolução dos primeiros seres vivos, segundo essa teoria de Oparin, olha para cá para o quadro, foi uma teoria chamada de teoria heterotrófica. Teoria heterotrófica. Aí, quando você pega essa teoria heterotrófica, você tem que lembrar que, segundo essa teoria, o primeiro ser vivo, ele era heterótrofo, ele era heterótrofo e anaeróbio. Heterótrofo e anaeróbio. O primeiro ser vivo, ele era heterótrofo e anaeróbio. Você pode dizer assim, Andrei, mas eu esqueci o que era anaeróbio. Monstrinho, quando você pega esse termo anaeróbio, se liga, tá? Anaeróbio é porque não usa oxigênio. Não usa oxigênio. Porque, segundo essa teoria, a gente ainda não tinha oxigênio, tá? A gente ainda não tinha oxigênio na atmosfera primitiva. Aí o que que acontece? Esse cara, ele... Andrei, o que é heterótrofo? Lembrem que esse termo heterótrofo é porque o cara é consumidor. Quando você diz que o cara é consumidor, é porque o cara não produz a sua comida. Ele não consegue produzir a sua comida. Ele tem que buscar a sua comida. Ele tem que consumir a sua comida, tá? Então, o que é que acontece? O primeiro ser vivo era heterótrofo e anaeróbio. Ou seja, ele é consumidor e ele não usa oxigênio para produzir energia. Aí você vai dizer assim, oxe, Andrei, se ele não usa oxigênio para produzir energia, ele faz o quê? Olhe, se ele era anaeróbio, significa que ele realizava um fenômeno chamado de fermentação. É através da fermentação, preste atenção, é através da fermentação que ele consegue produzir a sua comida, ou melhor, que ele consegue produzir a sua energia a partir da comida que ele consome. Aí qual é o detalhe? Essa fermentaçãozinha aqui, toda vez que ele faz a fermentação, ele começou a liberar para o ambiente o CO2. Então, segundo essa teoria, o dióxido de carbono ele só aparece na atmosfera por causa dessa fermentação, tá? Aí assim, quando você começa a ter esse aparecimento do dióxido, a gente vai começar a ter
o segundo grupo de seres vivos, ó, que são os seres vivos autótrofos. Ó, são os seres vivos autótrofos. Aí lembrem que toda vez que você trabalha com um ser vivo autótrofo, é porque esse ser vivo, ó, ele é produtor. Ora, como o nome já está dizendo, se ele é produtor, é porque ele produz a sua comida. E o mecanismo que ele realiza para produzir a sua comida é um mecanismo chamado de fotossíntese. É um mecanismo chamado de fotossíntese. Aí o que acontece? Ó, esse CO2 que apareceu por causa da fermentação, porque toda vez que os seres fermentadores realizavam fermentação, liberaram dióxido de carbono. Foi a partir do momento que o ambiente começou a ter dióxido de carbono, gás carbônico, que os seres começaram a fazer fotossíntese. E aí o que acontece? Os seres fotossintetizantes, ó, eles absorvem esse dióxido de carbono. E em troca, vocês sabem, na fotossíntese, ó, eu absorvo o CO2 e eu libero o oxigênio, ó. Aí você começa a liberar, ó, muito oxigênio para o ambiente. Aí, a partir do momento que você libera oxigênio, você vai ter os seres que são heterótrofos. Você tem os seres heterótrofos e aeróbios. Heterótrofos e aeróbios. Aí você pode dizer assim, Andrei, o que é um ser aeróbio? Um ser aeróbio é um ser que usa oxigênio para produzir energia. Como você começa a ter oxigênio porque está tendo fotossíntese, ó, então esse oxigênio é absorvido aqui. Então, a partir do momento que esse oxigênio é absorvido, os indivíduos começam a usar ele para produzir energia. Por isso que esses seres são chamados de aeróbios. Então, segundo a teoria heterotrófica, ó, o primeiro ser vivo ele era heterótrofo e anaeróbio. Depois, o ser vivo era fotossintetizante, ou seja, ele era autotrófico, ele era produtor, ele fazia fotossíntese para produzir a sua comida, e depois, ó, ele era heterótrofo e aeróbio. Aeróbio porque ele vai começar a usar o oxigênio que era liberado da fotossíntese. Ei, se liga que isso aqui é o esquema da teoria heterotrófica, tá? Uma das teorias que mais aparecem na prova do SSA1 quando você pega a questão de origem na vida, tá? Não pode esquecer dela. Se liga aqui, tá? Ó, tira um print disso aqui que isso vai te ajudar. Beleza? Com isso, Ronaldão, bota de novo aí, por favor, aí, na tela, a questão. Aí vem a pergunta, ó. De acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos eram, olhe, toda vez que falar de oparim, a teoria vai ser teoria heterotrófica. Ei, monstro, se liga, tá? Toda vez que aparecer esse nome oparim ou Haldane, você vai ver que é teoria heterotrófica. Se é teoria heterotrófica, vocês sabem que os primeiros seres vivos dessa teoria, ó, só podem ser gabarito letra E, heterótrofos e fermentativos. Por que heterótrofos e fermentativos? Heterótrofos, porque eles não produziam a sua comida. Fermentativo, eu acabei de explicar a vocês. Porque como eles não usavam oxigênio, eles eram seres anaeróbios. Como eles eram seres anaeróbios, o processo anaeróbio que ele realizava era a fermentação. Por isso que eles eram fermentativos. Então, gabarito dessa primeira questão da revisão, gabarito letra E. Beleza? Gabarito letra E. Tranquilo essa primeira? Ei, monstrinho, tranquilo? Massa? Vem a segunda. Bota aí na tela, por favor, Ronaldão. Ó, segunda questão. Bora na tela aí, por favor, Ronaldão. Pronto. Ó, a segunda questão tá dizendo assim, ó. Vê. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para contração. Essa substância, essa substância de reserva encontra-se na forma. Ó, segura aí na tela, Ronaldão, essa questão. Vejam que isso é uma questão de bioquímica. E essa questão de bioquímica, quando você fala de fibra muscular, fala de músculo, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar é que isso aí vai estar falando de açúcar, tá? Lembre que quando você fala de músculo, energia, você fala de açúcar. E quando a gente trabalha com açúcar, presta atenção, bota para mim, Ronaldão, aqui. Pronto, ó. Lembrem que como essa questão falou de músculo,
Essa questão é uma questão de bioquímica, como eu já tinha dito a vocês, porque ela vai pedir açúcar, ela vai pedir carboidrato. E eu disse aqui no EducaPE, no começo do ano, que quando a gente trabalha com essa coisa de guardar açúcar, principalmente guardar açúcar dentro do músculo, você vai ter que lembrar que a gente guarda açúcar no músculo, que são os açúcares grandes. Por exemplo, olha para cá para o quadro, vê. No começo do semestre aqui no EducaPE, quando a gente estava falando de bioquímica, eu disse que os açúcares, ó, eles são chamados de glicídios, glicídios ou carboidratos. Presta atenção aqui em mim, tá? Eles são os glicídios ou carboidratos. Quando a gente trabalha com esses glicídios ou carboidratos, lembrem que eu disse a vocês que esses açúcares, eles são classificados em 3 grupos. Eles são classificados em 3 grupos. Aí esses grupos, vocês fiquem ligados, tá? Porque isso vai de acordo com o tamanho da molécula. Eu vou desde os menores açúcares até os maiores açúcares, quimicamente falando. Aí o que acontece? O primeiro grupo, são os monossacarídeos. O primeiro grupo são os monossacarídeos. O segundo grupo são os oligosacarídeos. São os oligosacarídeos. E o terceiro grupo são os polissacarídeos. Então a gente tem assim, eu tenho o monossacarídeo, o oligossacarídeo e o polissacarídeo. E o que foi que eu disse a vocês? Essa classificação você pode levar em consideração o tamanho da molécula. Olhe, lembrem que os monossacarídeos são os menores. São os menores. Os oligossacarídeos são os intermediários. São os intermediários. E os prefixo poli, tá? Poli é muito. Então, poli, você já sabe que são os maiores açúcares. Aí, o que foi que eu disse a vocês aqui no começo desse ano aqui no EducaPE? Olhe, açúcar pequeno não é para guardar. Açúcar pequeno é para gastar. Eu disse a vocês aqui que a principal função do açúcar dentro do nosso corpo é fonte de energia. Pode ter certeza que a energia que eu estou usando aqui para dar essa aula para vocês agora e a energia que vocês estão gastando para me assistir, essa energia está vindo dos açúcares que estão no meu corpo e dos açúcares que estão no corpo de vocês. Então, o que é que acontece? Eu estou gastando muito açúcar agora. Vocês estão gastando muito açúcar agora. Por isso que a gente diz que a principal função dos açúcares, é exatamente produção de energia. Porque eles são fonte. Agora tem um detalhe. Os açúcares que são usados para produzir energia de uma maneira propriamente dita são os açúcares menores. Açúcar pequeno é para gastar. Açúcar grande é para guardar. Açúcar pequeno, açúcar pequeno gasta, açúcar grande guarda. Como a questão está falando de açúcar de reserva, então, açúcar de reserva. Reserva é para guardar. Monstrinho, para guardar o açúcar pequeno, olha para mim. Para guardar o açúcar pequeno, não, né? Para guardar o açúcar é grande. Aí, quando o açúcar é grande, então você já sabe que não pode ser mono e não pode ser oligo, vai ser os poli. E quando eu falei de polissacarídeo aqui no EducaPE, eu falei de 4 exemplos, Nós falamos do glicogênio, nós falamos do amido, nós falamos da celulose, e nós falamos da quitina. São os 4 principais exemplos de polissacarídeos. São os 4 principais exemplos de açúcares grandes. Aí o que é que vai acontecer? Amido e glicogênio é reserva. Celulose e quitina são açúcares estruturais. Aqui são estruturais. Tá? Aqui são estruturais, não tem nada a ver para guardar. Agora, glicogênio e amido tem, tá? O glicogênio é a principal reserva
animal. E o amido é a principal reserva vegetal. É a principal reserva vegetal. Aí o que é que acontece? Como os músculos são estruturas do nosso corpo, do corpo animal, então a principal fonte de reserva de açúcar dos músculos, olha para cá, é o glicogênio. É o glicogênio. Pode ter certeza que quando o corpo de vocês querem guardar, quando ele quer guardar glicose, ele vai juntar um monte de glicoses para formar um açúcar bem grande chamado de glicogênio. E as duas principais fontes de glicogênio do nosso corpo são os músculos e o fígado. Como a questão está falando de músculo, bota aí na tela, por favor, Ronaldão. Como essa questão está falando de fibra muscular é célula de músculo. E reserva de açúcar de músculo, eu acabei de mostrar a vocês, gabarito da questão seria gabarito letra E. Andrei, por que não poderia ser a letra A? Amido, eu acabei de colocar no quadro, vocês viram. Amido é reserva vegetal. É reserva vegetal. Bota de novo aí na tela rapidinho, Ronaldão. Ó, na letra B tá falando glicose. Por que não pode ser glicose? Ei, lembrem que glicose é um açúcar pequeno. Glicose é um açúcar pequeno. É um monossacarídeo. E eu acabei de dizer a vocês, açúcar pequeno não é para guardar. Açúcar pequeno é para gastar, monstrinho. E a glicose é a nossa principal fonte de energia. Você só vai guardar glicose quando você juntar um monte de glicoses e formar uma molécula de glicogênio, tá? Bota de novo na tela aí, Ronaldão. A letra C tá falando da maltose. Olha, bota pra cá, Ronaldão. Maltose é oligosacarídeo. Veja, maltose nem é uma molécula pequena e não é uma molécula grande. É uma molécula intermediária. E essa molécula intermediária a gente prefere gastar do que guardar. Tá? Maltose é um oligosacarídeo que a gente chama de disacarídeo, porque é a junção de dois açúcares pequenos, glicose mais glicose, forma uma maltose. Mono com mono, di. Por isso que a gente chama de maltose, tá? E depois, bota aí, Ronaldão, de novo na tela. Ó, a letra D é a sacarose. Bota para mim, Ronaldão, de novo. Aí a sacarose é outro tipo de oligosacarídeo. E novamente, tá? É um oligosacarídeo que a gente classifica como disacarídeo. Porque para você formar uma sacarose, você vai ter que juntar uma glicose com uma frutose. Então, como eu queria reserva, reserva só poderia ser letra E, glicogênio. Beleza? Rapidinho aqui, porque o tempo tá apertando, no instante passa que o tempo do EducaPE, né? Nosso sextou aqui passa rápido, mas assim, vê essa questão rapidinho, tá? Bota aí, Ronaldão. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A diferença entre o DNA e o RNA se estabelece. Bota para mim, Ronaldão. Olhe, nucleotídeo é a menor estrutura de um ácido nucleico. É a menor parte de um DNA e de um RNA. Se você quiser diferenciar um DNA e um RNA olhando para o nucleotídeo, lembrem, o nucleotídeo do DNA tem desoxirribose. O nucleotídeo do RNA tem ribose. Então a primeira diferença é nos açúcares, é na pentose. E a segunda diferença é na base nitrogenada. DNA tem timina. RNA tem uracila. Olhe, a letrinha T você só tem no DNA. E a letrinha U você só tem no RNA. Bota na questão aí, Ronaldão. Com isso, o gabarito dessa questão, ó, ficaria gabarito letra A. Na pentose, pelo amor de Deus, pentose, pente é um açúcar de 5 carbonos. Se for DNA, é desoxirribose. Se for RNA, ribose. E na base nitrogenada, como eu também já falei, se for DNA, você tem na timina. Se for RNA, você tem a uracila, tá? Não pode esquecer disso. Então, essa terceira questão é gabarito letra A. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no EducaPE, o nosso sextou do primeiro semestre, tá? Olhe, não deixem de estudar, se liguem que dia 17 começa a inscrição do SSA1 de vocês e lembrem, se vocês quiserem continuar revisando, vocês podem ou no canal do EducaPE no YouTube ou no meu canal no YouTube, tá? Biologia com Tubarão. Quem não faz parte ainda,
vai lá no YouTube, bota Biologia com Tubarão e se inscreve lá, tá? Ei, quero ver vocês aqui nas próximas, tá? Espero vocês logo, logo depois do nosso recesso, tá? Galera, beijo pra vocês. Sextou, viu? Valeu!